teu poder, da tua palavra nessa noite, Pai. Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a vencermos as nossas barreiras, a vencermos os nossos medos, a vencermos, Senhor, as nossas dificuldades, Pai. Nos ajuda, Deus querido, como família bendita do Senhor nessa noite, Pai. Tu conheces o nosso coração, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes o que é melhor para nós, Tu tens colocado palavras de vida ao nosso coração, e palavras de vida eterna sobre as nossas vidas, Pai. Passaremos por esta terra, Senhor, como um vale, mas crendo no sobrenatural do Senhor, que esses rostos, Senhor, oh Deus querido, se ligarão, se ajuntarão e serão um grande exército ao favor daqueles que creem, Pai. Nós podemos ver as Tuas mãos, Senhor, em cada área da nossa vida. Nós nos alegramos porque temos o Senhor, que tem sido o nosso consolo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Pai. Por isso nós cremos, Senhor, aqueles que têm passado pelo vale ali da enfermidade, a Edna, a Edvirgens, oh Deus querido, tantas pessoas que precisam ali do toque do Senhor, do milagre, que estão crendo, estão orando, estão se levantando em fé, estão se apresentando diante de Deus. O poder de Deus é maior do que qualquer circunstância, porque ali há milagre, ali há unção de Deus que renova, que transforma, oh Deus, que restaura, Pai. Por isso nós abrimos o nosso coração nessa noite. Vem Espírito Santo e nos ajuda na nossa falta de fé, aonde nós não estamos conseguindo enxergar, Senhor, o que é bom, mas olhamos e só vemos o mal, e muitas vezes estamos como Paulo, o mal que eu não quero, acabo praticando, porque só consigo olhar com os olhos humanos. Senhor, nos ajuda nesta noite, nos dê uma visão ampla, nos dê uma visão de Deus, fala aos nossos corações, arranca de nós esta enfermidade do mal, este maligno que tem assolado, esse tumor, oh Deus querido, essa célula, Pai, que está ali comprometida, cancerígena, nós anulamos agora, declaramos o poder de Deus fora das nossas vidas. A Tua palavra diz que basta à noite o choro, a alegria vem o amanhecer sobre nós, Senhor. A Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. Oh Deus querido, se nós crermos, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oh Deus querido, o inimigo vai cair à nossa direita, à nossa esquerda, e nós não seremos atingidos, porque sobre a nossa vida está o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, e a Tua palavra diz que levou sobre si todas as dores e enfermidades. Nós somos eleitos do Senhor, propriedade exclusiva de Deus, e nós nos colocamos nos Teus braços nesta noite, Pai. Nós não podemos, mas Tu podes. Entra nessa situação e traz, Senhor, a vitória sobre as nossas vidas. Nós cremos, tomamos posse nesta noite e nos alegramos com uma salva de palmas para Ti, Jesus, porque Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, glória e poder, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tome o seu lugar, querido. Abra junto comigo lá no livro de 2 Coríntios. Eu quero falar um pouco sobre, nós estamos meditando nas células, você que participou dessa célula nessa semana, as 4 dimensões do amor de Deus, e falamos um pouco ali sobre comprimento, largura, e é tão importante nós encontrarmos esse espaço em nós,
aonde nós conseguimos verdadeiramente encontrar o amor de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes nós não conseguimos encontrar o amor de Deus em muitas coisas, mas todas elas Deus está colocando o seu amor ali. Deus está em todos os detalhes da nossa vida, Ele fala conosco. Ele fala até nas situações mais difíceis sobre a nossa vida. Ele ministra no nosso coração. E quando nós queremos enxergar, porque nós passamos por transformações, às vezes nós não queremos enxergar o problema que nós estamos vivendo, encarar de frente. Às vezes uma pessoa tem ali um câncer, ela fala assim, não fala dessa doença maldita, não quero ouvir sobre isso. E às vezes, nós precisamos saber como guerrear. Aleluia. E às vezes nós precisamos identificar aquilo que nós precisamos guerrear. Sim ou não, queridos? Nós precisamos identificar na nossa vida o que está errado. Às vezes é difícil identificar em nós, né? Se falar para você assim, quantas qualidades você tem, você vai enumerar bastante, sim ou não? Mas perguntar quantos defeitos você tem? Talvez uns 2, ou umzinho eu devo ter, aleluia, um só eu devo ter. Mas sei lá, exagerando uns 3 no máximo. Mas se você falar quantas qualidades você tem, você vai falar assim, tem bastante, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Porque o ser humano, ele é uma pessoa proativa, é verdade ou não é? Ele consegue identificar o que é bom, mas às vezes falar do que é ruim é difícil. Falar assim, você é uma pessoa orgulhosa, você não fica chateado? É verdade ou não é? Alguém chegar para você e falar assim, você é orgulhoso. Eu não sou orgulhoso não, irmão. Eu não sou essa pessoa que você está falando, não. E às vezes as pessoas olham para nós e elas querem tirar o resultado antes de conviver com você. Ela nem convive com você. Ela nem te conhece direito, porque você tem tantas tarefas no dia a dia, que essa pessoa não sabe o que você é verdadeiramente, a forma que você vive, a maneira que você convive, até dentro de casa. Porque às vezes você conhece uma pessoa e fala assim, nossa, como aquele irmão é legal, aí o outro fala assim, é que você não mora do lado dele, você não mora na mesma rua que ele mora, mas ele cria problema com o lixo que coloca na rua, com a criança que bate com a bola no portão da casa dele, ele cria problema com tudo. E aí você fala assim, nossa, eu penso que ele é uma pessoa tão boa. Porque às vezes nós olhamos o que nós vemos de lances da nossa vida, pequenos momentos, mas o viver é uma maneira diferente. Eu falo que o nosso cônjuge conhece bem a nossa vida, porque deita no mesmo travesseiro ali naquela cama. Ele sabe quem é você e você sabe quem é. Ele sabe quem é. Um sabe quem é o outro ali. E às vezes nós levamos a nossa vida nessas dimensões do amor. E como demonstrar, queridos, o amor de Deus diante das situações da nossa vida? Lá, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 18, nós vemos ali a nossa vida diante de uma situação de reconciliação. Se nós precisamos reconciliar hoje na nossa vida algo, a palavra diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus,
aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a reconciliação é uma grande palavra para o nosso coração da promessa de Deus, que é aquilo que traz a divisão, o pecado. Como não falar de vitória, muitas vezes, que nós temos uma situação que se chama pecado na nossa vida, que nos distancia dessa reconciliação. Se Deus é amor e já enviou o seu Filho, por amor às nossas vidas, para nos dar o direito, e nós precisamos crer nessa palavra. Eu tenho direito, eu sou filho de Deus. Eu tenho direito das heranças que o Senhor proveu na cruz a favor da minha vida. E eu preciso lutar por essas heranças. E a única coisa que me tira dessa herança é como se nós tivéssemos um saldo bem alto de uma herança poderosa que Deus nos deu. Saldo bem alto. Mas o pecado é aquela moeda que faz nós sacarmos o dinheiro dessa herança. Nós temos a perda ali, a situação que é de retirada. Então nós vamos lá e não conseguimos receber a vitória. Por quê? Porque pegamos a herança do Senhor e vamos lá naquele grande saldo e sacamos daquele saldo. Ele vai diminuindo sim ou não? Só que nós temos que tomar cuidado com essa diminuição do nosso saldo. Porque quando nós vamos lá, meio que hipoteticamente nós começamos a pensar dessa forma, nós vamos fragilizando a nossa vida e nós não reconhecemos o amor de Deus que está sobre nós. Então a pessoa vai lá, ela vai tirando um pouquinho da fé, ela vai tirando um pouquinho da vontade de buscar a Deus, ela vai tirando um pouquinho ali da desistência, da leitura da palavra, ela vai sacando, ela não está percebendo, mas ela está sacando desse grande saldo que foi dado a nós, e o diabo sabe como ele vai colocar outras artimanhas para nós sacarmos esse saldo, e aí ele coloca o pecado, ele coloca, querido, muitas vezes dentro de nós situações que roubam a nossa vida, a dúvida. Ele vai distanciando a nossa vida da presença de Deus. Mas como reconciliar tudo isso dentro de nós? Sabendo que é Cristo, e foi por amor a Ele, que Deus Pai enviou o seu Filho nessa terra, para nos dar esta herança, para falar, meu filho, você é poderoso, você é uma pessoa rica, você é uma pessoa que tem muitas condições hoje, só que você não está conseguindo aproveitar essa condição. É como a história que nós sempre contamos, que aquele homem ia viajar de um país para o outro, com muitas horas de navio e muitos dias. Ele comprou a passagem, mas ele resolveu levar na sua mala um pacote de biscoito, ele levou na sua mala um pouco de pão, e ele levou na sua mala um pouco de água. E aquele navio ficou ali navegando vários dias até chegar na nação que ele precisava. E o comandante, quando chegou naquela nação de destino, o comandante ficou cumprimentando todos que estavam naquela embarcação, porque você imagina, às vezes tem situações que são até meses dependendo da distância de navegação. Então eles criaram ali um ambiente, aquelas pessoas conheciam ali as pessoas. Mas chegou um que o comandante estava ali apertando a mão, ele olhou e falou assim, nossa, parece que eu nunca te vi no salão do restaurante. E aquele homem muito simples falou assim, não, é que eu só tive o dinheiro para comprar a passagem. Eu não tinha condição de ir todos os dias almoçar, jantar, tomar café da manhã. Eu só comprei o direito da passagem. Ele falou assim, nossa, estranho, porque quem compra a passagem desse navio tem direito a todas as refeições.
Não te explicaram? Não, ninguém me explicou. Mas você também não perguntou para ninguém que ia almoçar e fazer as suas refeições? Eu tive medo e vergonha dos outros ficar sabendo que eu não tinha dinheiro. Ele falou, então você perdeu de ter o bom e de ser bem alimentado, porque você teve vergonha. Às vezes, queridos, nós estamos desse jeito com a palavra de Deus. Deus deu o direito da passagem, já está com visto, né? A gente fala que o nosso passaporte já está avistado, aleluia. Amém? Esse corpo aqui, ele vai desintegrar nessa terra aqui, pode ficar tranquilo, né? Você luta com tantas coisas na tua vida que lá no céu você não vai precisar lutar com nada, teu corpo vai ser glorificado, diga glória a Deus. E tem muita gente que está dando glória a Deus, aleluia mesmo, porque Deus do céu, é tantas coisas que nós passamos aqui, mas o nosso passaporte já está avistado para viver a vida eterna com o Senhor. Mas nós precisamos permanecer nessa terra, ainda na embarcação, se alimentando. Nós temos direito a esse alimento. Deus nos deu esse alimento. Deus capacitou a nossa vida para nós recebermos isso nessa terra. Começou aqui já. Nós já temos o direito. Viver a opressão, diga não. Viver o pecado, diga não. Eu tenho condição, você tem condição de viver uma vida de reconciliação com o Senhor. Saber que Ele é a nossa justiça. Ele está por nós nessa terra. E Ele faz de nós mais do que vencedores. Por quê? Porque está em Cristo Jesus, aleluia. Então nós temos a melhor fase da nossa vida, que é não olhar para a dificuldade hoje. Eu tenho um problema, é verdade. Mas não aceite o problema na sua vida. Aceita Cristo no seu coração. Viva diante da reconciliação. Viva diante da presença de Deus e tome posse daquilo que é poderoso sobre a sua vida. O amor de Deus salva a nossa vida desse mundo. Quem crê nisso? Está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Abra lá. Gálatas 1, 4. Diz assim, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Desarraigar. Sabe o que quer dizer isso, querido? Que nós não vamos ficar enraizados nessa situação. Ele tem colocado essa promessa sobre a nossa vida. O amor de Deus verdadeiramente salva a nossa vida desse mundo tenebroso, dessas obras malignas, dessas obras das trevas, daquilo que vem perseguindo a nossa vida, dessas situações deste mundo. Mas como eu vou viver isso? Crendo no poder de Deus e caminhando nesse mundo, tendo dentro do coração comportamento para viver a salvação nesse mundo. Nós somos, queridos, o povo mais feliz, porque tem a salvação. Muitos estão vivendo perdidos nesse mundo, sem direção, sem rumo, só conquistando coisas nesta terra. Mas eu quero dizer algo para você, essas coisas ficarão aqui nessa terra. Nós vamos viver o melhor, Deus vai nos dar o melhor, quem crê nisso? Mas o nosso coração está nas mãos dEle para fazer a sua obra. Eu creio que Ele vai colocar o melhor sobre as nossas vidas. Eu creio que Ele vai fazer o melhor sobre a nossa casa. Nós somos seres verdadeiramente inteligentes diante de Deus, para conquistar coisas nesta terra, mas o nosso coração não está nessa terra. E quando nós temos essa capacidade de Deus para viver as coisas de Deus nesta terra, mesmo que eu tenha, mas aquilo não me rouba o meu coração,
aquilo não toma a minha vida com Deus, porque a minha vida com Deus está nas mãos do Senhor. Eu vivo a salvação desse mundo, porque as coisas deste mundo não vão me corromper, não vão me tirar do propósito eterno do Senhor na minha vida, porque o amor dele é maior sobre a minha vida. Eu quero viver, todos querem viver, e nós viveremos nesta terra, mas viveremos de uma forma feliz, abençoada, não viveremos de uma forma presa, escravizada, não viveremos livres nesta terra, porque Ele já nos deu esse amor. Outra forma é que Ele já nos deu esse amor e nos tornou filhos. Olha que bênção, querido. Quando você fala assim, eu sou filho de tal pessoa, e você lembra na figura do teu pai, da tua mãe, e talvez daquele que te criou, que fez o papel de pai e mãe, seja avô, tio, ou a pessoa que cuidou da tua vida desde pequeno até agora. Você olha para aquela pessoa e você fala assim, aquela pessoa foi idônea, aquela pessoa foi excelente na minha vida, em tantas áreas. Eu posso olhar para aquela pessoa, e você olha para essa pessoa com carinho, você olha com prazer para aquela pessoa e fala assim, não, aquela pessoa me ensinou a caminhar nesse mundo, falou como que era tão importante eu ter um bom caráter, ter uma boa personalidade, como é importante nós olharmos para esta pessoa. Agora imagina Deus olhando para nós, Ele fala assim, não, você é meu filho. Querido, não é gostoso quando alguém fala para você assim, não, você é meu filho, pode deixar que eu cuido de você, porque o papel do pai é cuidar, o papel do pai é proteger, o papel do pai é trazer segurança. Deus está fazendo isso conosco nessa noite, Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando naquele dia. Eu não sei se você fisicamente consegue ter no teu coração o pensamento daquelas noites que teu pai e tua mãe cuidou de você ali, às vezes de joelho, por causa de uma febre, por causa de uma dor, por causa de uma situação. Quantas vezes talvez você ficou ali diante de uma situação difícil, e teu pai e tua mãe cuidavam de você. Olha como isso é importante. Agora imagina, Deus zelando das nossas vidas, Deus dando essa condição de filho para nós. Olha lá em Gálatas 4, versículo 4 também, Gálatas 4, 4, diz assim, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Sabe, amados, o que Gálatas, o que Paulo está dizendo aqui, é que mesmo aquele que ainda não veio da linhagem, como nós que somos gentios, pudéssemos ter agora a adoção, falar assim, não, nós somos filhos de Deus, diga aleluia. Olha que bênção, querido, é nós termos esse posicionamento nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nas situações em que criamos muitas vezes. Sabe, amados, aquele dia que você, talvez venha no teu pensamento isso, aquele dia que você estava ali brincando e alguém veio e afrontou a tua vida, e você falou assim, eu vou falar para o meu pai, eu vou falar para o meu pai o que você está fazendo. Aí você saía lá, pai e tal, e aí teu pai, né, como pai, saía lá fora e falava assim, quem é que está mexendo com o meu filho aqui? Aí já sumia todo mundo. Visualiza isso, querido, Deus fazendo isso a favor da tua vida. Quem está mexendo com o meu filho aqui? Ô diabo, você está mexendo com o meu filho? Nele você não pode tocar. É assim que ele falou com a vida de Jó. No meu filho, você não toca, pode tocar em todas as coisas que ele tem, mas nele, você não toca. Nele você não vai colocar a mão. Ele é meu filho. Ele é protegido do Pai. E você é um protegido do Pai nessa noite.
para viver o poder de Deus sobre a sua vida, para viver as obras maiores que Ele tem preparado para você. Mas Ele falou assim, não vou dar só o direito de te dar o direito de pai. Eu vou dar o direito de você ter o Espírito Santo dentro do teu coração. Aquele que vai te consolar, você não vai ficar sozinho. E queridos, como é importante, às vezes nós passamos o dia, às vezes, e talvez nem falamos com o Espírito Santo. Fazemos coisas. Atribuímos coisas dentro do nosso coração, na correria do dia a dia. E às vezes nós precisamos trazer essa mensagem para a nossa alma. Puxa, o Espírito Santo está comigo. O Espírito Santo habita na minha vida. O Espírito Santo está diante dessa situação, dessa mágoa, desse problema. O Espírito Santo está vendo aqui o que está acontecendo na minha vida. Olha, querido, se nós abríssemos o nosso coração, nós nos envergonharia de tantas atitudes que tivemos, talvez hoje. Pelos pensamentos que nós deixamos correr sobre o nosso coração e discorrer sobre a nossa vida durante esses dias. O que Ele pensaria de você? O que Ele imaginaria da tua vida, se Ele pudesse conviver na tua agenda? Ele ia falar assim, não, essa agenda aí eu não quero cumprir não. Essa agenda não tem nada, olha, o que tem? Tem pessoa ali, ficou o tempo todo ali, trabalhando, então ela ficou se esforçando o tempo todo no trabalho, pensando e resolvendo um problema e tal. Imagina se você convidasse uma pessoa tão querida para a tua casa, e você falasse assim, senta no banco e fica quietinha aí, tá? E você ia para um canto, para o outro, para um canto, para o outro. Se coloque essa pessoa que você fosse à visita aqui, o que você faria? Você ficaria ainda naquela casa? Ficaria, irmãos? Vamos hoje confessar os nossos pecados, aleluia. Não ficaria. Nós iríamos embora. Porque aquela pessoa só quis saber trabalhar, conquistar, fazer, correr atrás, ir atrás, e tal. E nem teve tempo para nada. Às vezes nós olhamos para a figura do Espírito Santo e nós não conseguimos relacionar Ele ao nosso dia a dia. E nós precisamos relacionar o Espírito Santo sobre nós. Sabe, deixar Ele trabalhar, deixar Ele fazer. Sabe quando está dando tudo errado na nossa vida, que você fala assim, eu não sei o que fazer. Eu sempre uso essa frase dentro do meu coração, mais tem Deus para dar do que o diabo para roubar. Sempre quando vem uma situação difícil, eu falo assim, sempre Deus vai ter uma posição melhor sobre a minha vida do que o diabo está fazendo agora. Sempre Ele vai ter uma posição. Eu tenho que trazer o alento à minha alma. Eu tenho que trazer ali a presença do poder do Espírito Santo sobre a minha vida. Deixa Ele fazer. Ele vai conduzir a minha vida. Eu não sei conduzir, mas Ele sabe como conduzir a minha vida. Porque aí não tem posição de desespero. Não tem posição de insatisfação. Por que eu estou passando por isso? Ou aquele sentimento de inferioridade, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, eu não presto mesmo, eu não consigo ter valor nenhum. Amém, irmãos? Por quê? Porque eu não consigo relacionar o Espírito Santo sobre a minha vida. Eu só relaciono o Espírito Santo quando há um mover de Deus sobre a minha vida. Queridos, ninguém vive de festa só. Você não faz festa todo dia na tua casa para alegrar a tua alma. Você não sai convidando todo mundo, comemorando, fazendo ali com que a alegria permaneça dentro do teu lar, não, pastor, eu não sou do cara da festa. Tá bom, mas você às vezes vai lá e fala assim, não, hoje eu quero comer uma determinada comida, você vai lá, faz aquela refeição bonita, prepara para aquelas pessoas, tal. Seja um churrasco, seja um bom prato ali preparado. Fala assim, hoje a gente usa dessa frase, hoje eu me dou o direito de esbanjar, aleluia.
para alegrar a nossa alma. Hoje eu dou o direito de fazer isso. E às vezes você não vai ter aquela satisfação da alma todas as vezes no teu dia a dia, porque você não vai conseguir. Mas o Espírito Santo está todos os dias na nossa vida, de uma forma poderosa. Deus, através da sua graça, nos deu. E como nós não valorizamos isso? Como que nós não atraímos a presença de Deus para nós e entendermos que Ele ama e nos deu o direito. Ele tem nos dado esse amor, essa dimensão, querido, do amor de Deus, ela é tão extravagante da parte de Deus, que Ele vai pegar cada pedacinho e vai falar, não, esse direito você tem, aquele direito você tem, mas todos eles vai ter uma justiça de Deus. Todos eles vai estar imposto através do pecado e da reconciliação da nossa vida. Para nós alcançarmos a vitória do Senhor nessa área que nós estamos necessitados. Eu preciso que Deus haja de milagre com a minha vida, então eu tenho que me comportar diante de Deus através da presença do Espírito Santo. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 13. Ele diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Então nós temos que trazer isso dentro de nós. O amor de Deus também, querido, faz nós morrermos para o pecado. E que pecado é esse? E aí, amados, é a grande palavra da reconciliação que nós lemos já em 2 Coríntios, capítulo 5. Que pecado é esse que eu vivo? Que pecado é esse que tem me afrontado? E aí, queridos, cada um de nós temos que julgar isso dentro do nosso coração. Porque eu quero te levar para 1 Coríntios, capítulo 11, e dizer assim, sabe quem vai examinar o nosso coração? Somos nós mesmos. Porque a palavra do Senhor diz que nós não devemos nem julgar o próximo. Então esse próximo é o teu cônjuge muitas vezes. Tenho julgado o meu cônjuge, tenho julgado os meus filhos, mas na verdade isso está imposto a nós, na nossa vida. Examinar a nossa vida. E saber como que, para nós morrermos para esse pecado, na carta de Pedro, 1 Pedro, se você puder abrir ali em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 24, a palavra diz ali, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Diga glória a Deus. O ato de Jesus na cruz levou à condição do nosso pecado, e nós precisamos morrer para esse pecado. Ele já fez a sentença do mundo espiritual, mas o pecado muitas vezes está imposto na nossa vida. E nós precisamos nos reconciliar diante de Deus. Nós precisamos demonstrar diante de Deus que há uma situação, há um erro, há uma falha, há algo que está nos destituindo daquilo que é parte da herança que Deus tem nos dado. E eu preciso buscar essa presença de Deus. Deus me ama, Ele sabe que esse amor faz de nós vencedores diante desses pecados. Ele nos dá força. Quando nós falamos assim, eu não tenho força para sair dessa situação. Não, você tem. Mas eu não sei o quanto que você quer hoje renunciar. Mas você tem força. Eu não sei o quanto você quer deixar de lado. Mas Ele te deu. Diga glória a Deus. Mas nós precisamos derrubar isso da nossa vida.
derrubar isso do nosso coração. Nós precisamos nos aproximar de Deus. E por último, é esse amor que conduz a nossa vida nos seus braços. Lá também ainda no livro de Pedro, capítulo 3, versículo 18, em 1 Pedro ainda, a palavra diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Deus já deu esta palavra em amor e conduziu a nossa vida para uma vida eterna. Mas nós precisamos muitas vezes renunciar de nós aquilo que nos afasta de Deus. E queridos, isso é uma revelação da parte de Deus para nós. Cada vez mais o caminho se estreitará. Cada vez mais o caminho ficará mais apertado. E nós precisamos colocar a nossa vida na dependência do Senhor. Nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus, porque Ele quer pegar a nossa vida nos seus braços. E Ele quer dizer para nós mesmos: deixa que eu conduzo a tua vida agora. Deixa que eu levo, deixa que eu faço, deixa que eu ministro a tua vida a partir de agora. Você não conseguia fazer, mas agora deixa que eu faço, da minha maneira, do meu jeito. E Deus, querido, Ele tem formas especiais de tratar a nossa vida. Ele sabe a maneira certa, o tempo certo. Talvez você caminhou tantos anos distante de Deus, mas sempre o teu coração te chamava. Sempre Ele te chamava para que você caminhasse perto dEle. Mas sempre teve algo que te distanciava, até que um dia Ele te trouxe na presença de Deus. Talvez você esteja aqui, talvez você esteja nos assistindo aonde você está, mas Ele está te chamando: volte para o caminho. Esse é o único caminho que te leva à salvação. Não é o que te alegra a tua alma, e nem massageia a tua alma. É aquele que faz você morrer para os pecados. É aquilo que faz você viver uma vida intensa na presença de Deus. É aquele que faz você mergulhar diante da presença do Senhor e aproveitar a presença do Senhor na sua vida. E se alegrar nos pequenos detalhes que Ele tem preparado para nós. Porque Ele tem nos dado essa condição de vivermos as coisas mais sobrenaturais da parte de Deus sobre a nossa vida. Ele já tem colocado isso em nós. E a única forma de nós vivermos a dimensão do amor e entender essa dimensão é quando nós nos aproximamos de Deus, buscamos, queremos buscar. E quando nós nos relacionamos dessa forma, é onde a presença de Deus vem sobre a nossa vida. Então eu queria pedir para você ficar de pé. Eu quero orar por você nessa noite. E quero fazer um convite a você que está aqui no nosso meio. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, toda a igreja com os olhos fechados, você está aqui nessa noite, e Deus tem te chamado para essa jornada na sua vida. Viva a dimensão do amor de Deus. Qual é essa dimensão? É aquilo que Ele tem tocado no teu coração nessa noite, e tem aproximado a sua vida diante do altar. Se você está aqui nessa noite, eu creio que diante de Deus, diante do poder de Deus, não é para os homens,